pastor Edmilson Alves Maria. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, a todos quantos estão nos acompanhando, mais uma vez nós tomamos a liberdade para poder chegar até você com uma palavra da parte de Deus. O tema da nossa palestra esta noite, de alguns minutos, está registrada no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, que era o médico de Paulo, no capítulo de número 15. O capítulo do número 15 do Evangelho de Lucas, nós a conhecemos como achados e perdidos. Todos os grandes lugares onde se movimentam muitas pessoas, sempre tem um departamento que se chamamos de achados e perdidos, onde as pessoas esquecem algum tipo de pertences e é ali que se procura aquilo que se perdeu. E dentro da palavra de Deus, dentro do Evangelho, nós deparamos com o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Jesus vai fazer ali menção de 3 situações em parábola. E nós a conhecemos como a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo que foi perdido. Então, dentro deste tema, encontramos neste capítulo 3 situações de perca, 3 situações de restituição. Jesus vai nos ensinar que a primeira perca, que é a parábola da ovelha perdida, é na verdade 1%. Um homem tinha 100 ovelhas e perdeu uma. A perca deste pastor é de 1%. Depois nós refletimos sobre a parábola da dracma perdida. A Bíblia diz que eram 10 dracmas e a mulher perdeu 1 dracma. Então, na verdade, a perca desta mulher foi de 10%. E depois a Bíblia registra a perca de um filho. Um certo homem tinha 2 filhos, perdeu 1, então a perca aqui foi de 50%. Jesus está nos ensinando que quando nós começamos a perder, nós devemos tomar muito cuidado com aquilo e o quanto nós perdemos, porque começamos a perder com 1%, passamos a perder 10% e então chegamos a 50% e até que perdemos tudo. Então Jesus está nos refletindo sobre o perigo da perca. Mas o que eu quero compartilhar com você neste momento é sobre a parábola da ovelha perdida. Eram 100 ovelhas, uma se perdeu e a Bíblia diz que, deixando o pastor as 99 no aprisco, foi à procura daquela que se perdeu. E a Bíblia diz que o achando, o colocou no ombro e voltou para casa e convidou os amigos e os vizinhos para que se alegrasse com ele. Então nós compreendemos dentro desse texto de que as ovelhas não estavam em casa. Segundo os estudos e segundo o conhecimento do Oriente, todas as ovelhas, elas tinham o costume de ser colocadas dentro dos currais. Os currais ficavam próximo da casa dos pastores quando eles estavam em casa. Mas as ovelhas não poderiam ficar muito tempo nos currais. Ovelha é um animal que precisa ser transferido de um pasto para outro. Ela precisa de lugares diferentes, ela precisa de ambientes diferentes. Por isso surge aí a locomoção dessas ovelhas. O pastor toma as ovelhas do currais e geralmente ele caminha por caminhos longos, distantes, para procurar pasto novos, para procurar sombra fresca, para procurar água limpa, para que essas ovelhas então possam pastar. Daí vem o Salmo 23. Um pastor de ovelha escreveu o Salmo 23, que é Davi, o pastor. E ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Davi está se referindo a esta locomoção do curral da casa do pastor para o pasto, longe da casa do pastor, nas planícies, nas mesas das montanhas, aonde havia capim verde e aonde havia alimento para essas ovelhas. E quando eles ficavam distantes de casa, lá no meio das montanhas, lá no pasto,
em lugares desertos, lugares longes. Então os pastores se reuniam com outros pastores e eles faziam então ali um aprisco. Por isso Jesus disse que ele deixou as 99 no aprisco. Aprisco era um lugar aonde se colocava as ovelhas para passarem a noite juntas. E então cercavam o aprisco de pedras, faziam cercas, colocavam madeiras, o que eles podiam, o que eles tinham em mãos para construir uma proteção. E aquilo eles chamavam de aprisco. A Bíblia também diz que os pastores que tinham vários rebanhos naquele aprisco, colocava-se então um porteiro para que pudesse cuidar dessas ovelhas à noite enquanto os pastores descansavam. Foi daí que vem então a palavra do Senhor Jesus. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus vai então se comparando com o bom pastor. A Bíblia também vai aí nos ensinar que Jesus está dizendo que as ovelhas ouvem a voz do pastor. E a Bíblia diz que quando o pastor chega ao curral, o moço, o porteiro, conhece o pastor e abre, e ele chama as suas ovelhas e elas ouvem a sua voz e saem para fora. Então entendemos de que quando amanhecia o dia, logo de madrugada, logo quando o sol ia começar a dispor, então o pastor voltava ao aprisco e ele conversava com o porteiro conhecia o pastor e então abria a porta e o pastor chamava as suas ovelhas. Interessante, meus irmãos e amigos que me ouvem nesta oportunidade, que não tinha só um rebanho no aprisco, tinha vários rebanhos, mas as ovelhas daquele pastor, elas atendiam o chamado dele. Se ele tinha 90 ovelhas, se ele tinha 100 ovelhas, as 100 ovelhas se levantava e ouvia a sua voz e enfileirava e saía para fora da porteira do aprisco. E assim chegava o outro pastor e chamava as suas ovelhas e elas também atendiam. E cada um pastoreava o seu rebanho. É por isso que a Bíblia também nos diz que haverá um rebanho e um só pastor, porque nós ouviremos a voz do nosso pastor. Meus irmãos, é tão interessante nós pararmos para meditarmos nesta palavra, que a ovelha que se perdeu nesse capítulo 15 do Evangelho de Lucas estava no aprisco, mas quando o pastor a encontrou, ela estava perto de casa. O pastor não voltou aonde estava a 99, mas sim voltou para casa e deixou as 99 a cuidado do porteiro. Meus irmãos, vemos que a palavra do Senhor se aplica a nós como ovelhas. A Bíblia diz que não foi nós que o escolhemos para ser o nosso pastor, mas foi Ele que nos escolheu a nós para que pudéssemos ser ovelha do seu pasto. A Bíblia nos ensina que quando neste aprisco estavam todas reunidas, então havia várias ovelhas de vários lugares e ali elas passavam momentos em comunhão até o dia amanhecer e então cada um seguia o seu pastor. Então aprendemos aqui que é necessário que as ovelhas, que são os crentes, que são pastoreados por um pastor, não fiquem somente dentro da congregação. Elas precisam ser locomovidas, elas precisam participar de festas, elas precisam se envolver em congressos, elas precisam conhecer outras ovelhas, elas precisam ter comunhão com outros crentes, com outros lugares, elas precisam também participar neste momento. E muita gente se preocupa, muitos pastores se preocupam de acontecer, de eles se conviver em festa. Quantos pastores não retiram as suas ovelhas das congregações, nem a participar de trabalhos na sua igreja sede, aonde todas as ovelhas vão se reunir, preocupados de perder as ovelhas, preocupado em poder trazer essas ovelhas de volta. Mas nós, como pastores, não devemos nos preocupar, porque as nossas ovelhas ouvem a voz do pastor, cada uma conhece o seu chamado e atende, e a Bíblia diz: o porteiro abre, as ovelhas saem, e elas o seguem, o pastor, e ele o conduz a pastos verdes e junto às águas da tranquila. Então devemos descansar,
Se temos um pastor, nós devemos ficar tranquilo, porque ele cuida de nós. Por isso foi que Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Então que nós venhamos sermos ovelha de um pasto e ter a segurança de ter um pastor. Deus te abençoe, Deus te guarde e que Deus possa te fazer prosperar. Palavra com o pastor Edmilson Alves Maria.